Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje eu tenho a honra, a satisfação e a bênção de fazer uma entrevista internacional com um sacerdote, monge beneditino da Ordem de São Bento. Ele não é brasileiro porque não nasceu exatamente aqui, nasceu em Havana, em Cuba, mas eu estou acostumado a tanto ouvir os áudios e os vídeos, e ver os vídeos dele, que eu tenho certeza de que ele é mais brasileiro do que muito brasileiro que nasceu aqui. Estou falando com Dom Geraldo Gonzalez e Lima, da Ordem de São Bento, que hoje está em Roma, já há alguns anos, ele vai contar daqui a pouco em quanto tempo ele está em Roma, parece que mais de 30. Dom Geraldo, muito obrigado por me conceder a bênção dessa entrevista, que para mim é realmente uma bênção. Obrigado. O prazer é meu. O que eu puder ajudar e colaborar para informar, puxa vida, contem comigo. Ah, com certeza, já está ajudando só em conceder a entrevista. Eu vou contar para os nossos telespectadores como é que eu tive contato com o senhor através de um amigo em Pois não. comum, um grande desembargador hoje do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Firmino Magnani Filho. Doutor Firmino Magnani foi diretor do Fórum em São Bernardo do Campo há uns 30 e poucos anos também, foi juiz eleitoral e a gente teve muito contato e acabamos ficando amicíssimos, assim, e a gente conversa constantemente. E no início dessa pandemia, ele passou a me enviar alguns áudios de Dom Geraldo, que falava da situação da Itália. E a gente preocupado, no Brasil ainda não tinha chegado essa pandemia dessa forma, né? E Dom Geraldo já nos alertava, falava dos problemas, principalmente na Lombardia, naquele momento, das dificuldades de atendimento, de tratamento. Chegou um momento que não tinha nem caixão para sepultar as pessoas. Ele falava das dificuldades. A gente ficava imaginando, nossa, como é que a Europa chegou nesse ponto? Hoje, o Brasil está numa situação muito pior. A Itália está com esse lockdown aí para Páscoa, mas é diferente do que acontece aqui. Por isso eu resolvi entrevistar o Dom Geraldo, saber de quem vive lá em Roma, sabendo o tempo todo o que está acontecendo, para nos trazer um retrato fidedigno da Itália e nos trazer mensagens de alerta e de esperança. Pode ser isso, Dom Geraldo? Sem dúvida. O que é que acontece na Itália hoje? Hoje. A Itália, bom, o sistema que funciona aqui é o sistema por faixas, né? São 4 faixas, a zona vermelha, a zona laranja, a zona amarela e a zona branca. Estava funcionando muito bem até 2 semanas atrás, quando, com o predomínio das novas mutações, particularmente a inglesa, seguida da brasileira em menor escala, os contágios começaram a subir rapidamente. E na semana passada, a Itália se tingiu das cores laranja e vermelha. Não temos nenhuma zona amarela, mas a Sardenha é zona branca. Zona branca significa que a vida normal, apenas o uso de máscaras em lugares públicos e distância social, mas o resto da vida é normal. Então, na zona laranja, na zona amarela, a vida é bastante normal, mas há o toque de recolher. Na zona laranja, há mais restrições, não se pode sair, se pode estar dentro da região, que seria o estado, aí no Brasil, mas não se pode sair interestadual. E a zona vermelha, não. A zona vermelha, sim, tem restrições grandes. Por exemplo, a única zona em que a escola não fecha é a zona vermelha. Na amarela, na laranja e na branca, elas funcionam normalmente. As igrejas, templos, mesquitas, sinagogas funcionam em todas as zonas, desde que haja o respeito pelas normas de segurança. Então, essa nova decretação dessas zonas laranja e vermelhas, elas estão, na realidade, sendo preventivas para evitar que esse contágio continue a aumentar. Porque o que provoca o contágio é a aglomeração. Quando não existe aglomeração, o contágio cai. Vejam o que está ocorrendo em Portugal agora, por exemplo. Eles tiveram 3 semanas, um mês, de um lockdown nacional e caíram enormemente, sejam as mortes, sejam os contágios. Então, a Itália está seguindo agora em zona laranja e vermelha, nenhuma amarela, volto a repetir, mas com a Sardenha branca.
Mas na Páscoa, como ocorreu no Natal, toda a Itália será vermelha, para evitar os contágios de Natal, de Páscoa. Isso evitou a terceira onda na Itália aqui durante a Páscoa e o Ano Novo, durante o Natal e o Ano Novo. Então, cremos que na Páscoa ocorrerá a mesmíssima situação. Então, a situação é muito tranquila. As coisas, digamos assim, os serviços essenciais estão funcionando, mesmo os restaurantes e bares estão abertos para retirada de alimentos, para delivery, mas não para utilização no local, e a economia está funcionando da forma como ela pode. O transporte público funciona, pede-se para as pessoas não saírem às ruas, efetivamente não estão saindo, pouquíssimas pessoas nas ruas. Há um respeito muito grande, porque há uma consciência de que apenas isso pode evitar um número maior de contágios e um número maior de mortes. Correto. Atenção, essas novas mutações, a inglesa, a brasileira, a sul-africana, o potencial de contágio é 60% maior. Mas interessante, os contágios duplicaram em 2 semanas, mas as mortes não. As mortes que estavam já na época mais ou menos 500 e pouco diárias, caíram para ao redor de 290, 320 diariamente. Por quê? Porque os efeitos da vacinação nas pessoas de mais idade reduziram em 70% as internações e as mortes. Então, poucos são os lugares onde os hospitais, o sistema de saúde, está sobrecarregado. Mas a vacinação, infelizmente, ainda caminha lentamente. Falta vacina para tanta gente ainda, não tem produção de vacina suficiente, não. né? Não há. E há atrasos. Os atrasos estão sendo consideráveis não só na Itália, como em toda a Europa, embora a União Europeia esteja esteja pressionando por um maior número de vacinas. Correto. Então, a gente pode concluir que, infelizmente, por falta de um descuido, por falta de uma política centralizada, de maior atenção aqui no Brasil, nós, brasileiros, estamos provocando esse problema, não só na Itália, mas como no resto do mundo. Daí vem a preocupação da Organização Mundial de Saúde, de várias autoridades, sobre a forma com que o Brasil encara essa doença. E, principalmente, eu não diria só o governo, não, mas também uma parcela considerável da população que insiste em não respeitar as normas de distanciamento, Exato. isolamento. Outro dia eu estava na quarta-feira passada entrevistando o prefeito de São Bernardo aqui, gravando mais ou menos nesse horário, e ele me falou, olha, nós estamos agora tentando encerrar uma festa com 300 adolescentes no Riacho Grande, e o pessoal fazendo festa lá, quer dizer, uma coisa totalmente sem necessidade. Por isso que eu fiz questão de gravar essa entrevista, porque o seu apelo, o seu alerta, talvez venha nos ajudar a ter que as pessoas tenham mais consciência. A gente tem aqui um trabalho fantástico feito pelo nosso bispo diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini, aqui em Santo André. Ele tem editado normas de cumprimento, distanciamento, essa coisa toda, feito pronunciamentos em defesa da vacina. O senhor acabou de dizer, a vacina foi fundamental para esse resultado aí na Itália. Fundamental. Tem gente falando contra a vacina, né? Essas notícias chegam aí na Itália, dessas bobagens que se faz aqui? Chegam e me chocam, para dizer a verdade. E você disse um ponto muito importante, Joaquim. É muito fácil jogar a culpa apenas no governo, mas se não houver consciência individual e responsabilidade social, evitando as aglomerações e as formas de contágio, nenhum governo vai conseguir fazer nada. Verdade. Então, além do desgoverno que já existe, da não centralização, também fica muito complicada a gestão dessa situação se não houver essa consciência individual e responsabilidade social. Inclusive, os 2 papas já se vacinaram, Bento XVI e o Papa Francisco. E o Papa Francisco deixou muito claro, a vacinação é uma questão ética. É para minha proteção e para a proteção dos demais. Sem dúvida. Inclusive, pelas normas aqui na Itália, recentemente 3 categorias foram vacinadas não pelo fator etário, mas pelos serviços. Já tinham sido vacinados os médicos. Agora, recentemente, até a semana passada, foram vacinados as forças de ordem, policiais, todos os tipos, o pessoal técnico sanitário e todo o pessoal docente e não docente das escolas e das universidades.
Eu, inclusive, já fui vacinado, eu já recebi a primeira dose da Oxford AstraZeneca e receberei a segunda em maio. Então, porque eu sou administrador do Pontifício Ateneu Santo Anselmo. Então, todo o nosso pessoal aqui, docente e não docente, já foi vacinado. E não tivemos maiores problemas de sintomas. Eu não tive sintoma nenhum, por exemplo. Que ótimo. Então, eu defendo todas essas medidas e as vacinas também. Correto. Bom, infelizmente o tempo de televisão é curtíssimo, mas eu não queria encerrar essa entrevista sem contar um pouquinho da sua história, que eu andei lendo e achei muito bonita. O senhor veio para o Brasil, ainda criança, né? Nascido em Havana, Cuba. Sim. Estudou aqui no Colégio Sim. Santo Américo, é isso? Estudou no colégio? Sim, certo. E depois fez a faculdade de Direito, a famosa Faculdade das Arcadas do Largo de São Francisco, turma Sim. de 82, né, ao lado do Firmino. Como é que foi a decisão depois de ir para o seminário, de assumir como monge beneditino, de nos ajudar nesse trabalho? Porque isso é uma vocação, né? Como é que foi essa decisão aí? Sim, uma vocação. Essa vocação, digamos, ela veio na minha formação, no Colégio Santo Américo, da minha família. Minha família não é brasileira, nós somos imigrantes, 75%, 3/4 da minha família é espanhola, por meu sobrenome. Ninguém me acredita pelo meu tipo muito claro, mas a outra quarto é chinês, meu avô materno é chinês, de Cantão. Então, nós somos uma família de imigração. Quando há imigração, devemos sempre manter os pilares principais. São a fé, a educação, a saúde e a alimentação. Então, eu fui formado com tudo isso. Foi o que meus avós, meus pais me transmitiram e é o que eu tento transmitir aos outros também. Vivi nos Estados Unidos, depois de Cuba, vivi nos Estados Unidos, cheguei criança ao Brasil, passei a maior parte da minha vida no Brasil, vivi ainda por 1 ano e meio em Santiago do Chile, e estou já no 16º ano aqui em Roma, com muita saudade do Brasil. Essa decisão pela entrada no mosteiro ocorreu já ainda no Largo São Francisco, no meu 3º ano da faculdade, quando eu procurava o sentido da vida. E houve uma frase que me tocou muito, Salmo 33, que dizia: busca a paz e vai ao seu encontro. E era o que eu precisava, eu buscava a paz. Esse Salmo 33 está na regra de São Bento. E encontrei no colégio onde estudava, que mantém a Abadia São Geraldo, no Morumbi, em São Paulo, e a Sala São José, na zona rural de Itapecerica da Serra, esse lugar de paz. Depois fui trazido para Roma, na Cúria Beneditina, na Abadia Primacial Santo Anselmo, onde eu trabalho e resido, fazendo interface da Ordem de São Bento do mundo inteiro com o Vaticano, e continuo buscando essa paz e tentando transmiti-la a todos aqueles que estão ao redor. Mas a paz foi o ponto fundamental para o meu enamorar-me, há 38 anos já, da Ordem de São Bento. Ótimo. Eu estava vendo o seu Facebook antes da entrevista, aí tem uma frase lá de keep calm, né? E ora e labora. Et labora. Exato. É exatamente isso, né, Kiki? Rezar e trabalhar. Exato. Esse é o lema dos beneditinos no mundo inteiro, há já 15 séculos. Ótimo. Ora et labora. É verdade. Não, Geraldo, eu ficaria aqui mais algumas horas conversando, mas infelizmente o tempo do jornal é curtíssimo. Eu vou continuar recebendo os seus vídeos, os seus áudios, transmitindo aqui. Já peço autorização para quando algum tiver uma mensagem muito importante que eu achar imprescindível, se eu posso usá-lo no jornal, nos nossos programas. Sem dúvida alguma. A gente vai voltar a falar mais vezes. Pena que nesse momento é impossível viajar para a Itália. Eu tive em Roma em 2014, já vai fazer 7 anos. Já fez 6 anos agora. Estive em Roma, estive no Vaticano 2 vezes, tive a oportunidade e a graça de conseguir, numa quarta-feira, participar daquela audiência privativa com o Papa. Que a gente é uma emoção muito grande poder ficar bem perto. Tinha até um bispo do Rio de Janeiro que ele citou que havia uma caravana de Rio Grande da Serra naquele dia, na audiência. Eu até procurei, as pessoas acabei não achando, estava eu e minha mulher, mas ficamos muito felizes de poder ter participado. Mas logo, logo a gente vai poder se livrar disso tudo, voltar para a Itália. O senhor vir para o Brasil para matar saudades aqui, né? Porque não vejo a hora de vir ao Brasil, faz já quase 1 ano e quase meio que eu não vou ao Brasil, sinto muita saudade, muita falta do Brasil. Tenho um coração muito brasileiro. Que ótimo. Obrigado pela entrevista e até uma próxima. Disponha.
Muito obrigado. Deus os abençoe. Até Amém. a próxima. Amém. Dom Geraldo Gonçalves e Lima falou direto de Roma com a gente.